Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Estimados irmãos e irmãs, hoje nós estamos aqui nesta noite para louvar e agradecer a Deus pelos 15 anos da comunidade Paz e Misericórdia. E esta data ficou bem localizada numa celebração muito solene da Igreja, que é justamente um mistério de fé, a partir de um dogma proclamado pelo Papa, mas que vem sendo interpretado, cultivado no coração do povo de Deus, desde os primórdios do cristianismo, né? É a Assunção de Nossa Senhora, a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, que naturalmente, tanto no Oriente como no Ocidente, é celebrada sempre a 15 de agosto, mas que no Brasil, por determinação da Conferência Episcopal, acabou sendo transferida para o domingo seguinte, a 15 de agosto, por considerar ter um alcance pastoral maior, né, nas comunidades. Por isso, a solenidade da Assunção, que foi celebrada no dia 15, último dia 15 agora no mundo todo, neste final de semana está sendo celebrada no Brasil. O que não perde o valor da festa, não é? Porque é uma festa milenar, de origem oriental, começou no Oriente, mas que veio para o Ocidente e acolheu, encontrou espaço no coração do povo devoto, do povo que ama Nossa Senhora e venera a Virgem como Mãe de Deus, não é? Mas o que seria necessariamente a Assunção de Maria? O que seria, né? Bom, tem uma diferença entre a Assunção da Virgem Maria e a Ascensão do Senhor, não é? A Ascensão de Jesus nós celebramos 40 dias após a Páscoa, não é? O momento em que Jesus é levado ao céu. Jesus, revestido de poder e de glória, retorna para o Pai gloriosamente reinante e se sentou à direita de Deus, e de lá irá julgar os vivos e os mortos, não é? Assim que nós professamos no credo. Mas a Virgem Maria também, terminados os dias de sua vida terrena, o curso de sua vida terrena, convinha que Deus também preparasse uma digna morada para a sua mãe, porque ao longo da vida terrena de Jesus, o plano divino da salvação contou com a ajuda de pessoas, seres humanos, né? Assim como Jesus, que é o Verbo eterno do Pai, se fez homem e habitou entre nós, também Deus quis precisar de pessoas que viessem efetivar o seu plano. E Maria, de fato, é a primeira dentre todas estas pessoas que foram os colaboradores de Deus na obra da salvação. E a Igreja acolheu esta verdade de fé. A Igreja foi interpretando isto através da Sagrada Escritura revelada e na devoção popular, não é? Não somente na devoção popular, mas o magistério da Igreja, não é? O Papa, os bispos, os padres, os teólogos foram compreendendo esta verdade de fé, que em vista dos méritos de Jesus Cristo, convinha que a Virgem Santíssima também fosse preservada depois da sua morte. De fato, é uma verdade de fé que acabou sendo proclamada como dogma, não é? No dia 1º de novembro de 1950, pelo Papa Pio XII, né? Após ter escutado o episcopado do mundo inteiro, o Papa promulgou este decreto, este dogma, o dogma da Assunção, que vem completar, portanto, os 4 dogmas marianos, não é? Que todo católico deveria saber, não é? O primeiro dogma é o dogma da maternidade divina, que foi proclamado no Concílio de Éfeso em 300
E depois nós temos o dogma da virgindade perpétua de Maria. Depois nós temos o dogma da Imaculada Conceição e, por fim, o dogma da Assunção. Então, maternidade divina, virgindade perpétua, Imaculada Conceição e Assunção. São os 4 grandes dogmas marianos. Tem mais um aí em via de ser estudado, mas é objeto ainda de discussão, de consulta. Só Deus vai dizer quando, não é? Não convém a nós nem dizer isto ou proclamar por aí, não é? Mas tem uma turma de padres e teólogos que deseja, que já fez o pedido, postulando para que o Papa proclamasse este 5º dogma da Virgem Maria, que seria corredentora, não é? Mas o Papa ainda não pronunciou nada a este respeito. Por isso, a Igreja espera, aguarda e não diz nada até o presente momento. Mas, em muitas comunidades do Brasil, falando da Assunção, celebram a festa da dormição da Virgem Maria, né? Que a Virgem Maria repousou, mas que foi assunta. O Senhor veio e trouxe ela consigo, ela foi elevada para o céu, não é? E a liturgia da palavra desta missa da vigília procura evidenciar este aspecto, não é? Por exemplo, na primeira leitura do livro das Crônicas, quando fala que Davi convocou todo Israel para transportar a arca para um lugar glorioso, não é? Fizeram uma grande homenagem com a arca. Vocês sabem que a arca da aliança é um instrumento da presença de Deus na vida do povo de Israel. E aonde a arca ia, era a presença do próprio Deus, não é? E portanto, era feita de madeira preciosa, de cedro, não é? De ouro, os metais mais preciosos. Esta arca foi revestida, não é? Bom, o salmo responsorial que foi proclamado é o de amanhã, mas eu queria citar o salmo responsorial de hoje, que é, vamos dizer assim, a chave da reflexão da missa da vigília que nós estamos celebrando, que diz assim: subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi com vossa arca poderosa. Este versículo do Salmo 131 é o resumo, podemos dizer assim, da solenidade da Assunção da Virgem Maria. Ou seja, Jesus, que subiu aos céus, gloriosamente reinante, também subiu com a sua arca poderosa. Que arca é esta? A Virgem Maria, não é? Os padres da igreja compreendem que Maria é a arca da nova aliança. Se na antiga aliança havia uma arca de madeira que era transportada pelo povo, e dentro da arca continha o quê? Continham as tábuas da lei que foram reveladas por Deus a Moisés, mas não só, continha também o maná, que era o pão que veio do céu, não é? Que alimentou os israelitas durante toda a estadia deles no deserto. E também dentro da arca continha o cajado de Moisés, que foi com este cajado com que Moisés estendeu o mar, e o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto, não é? Então, havia uma simbologia muito grandiosa a respeito da arca da aliança. E a igreja, os padres da igreja, os teólogos compreendem que Maria é, portanto, a arca da nova aliança, porque em obediência à lei, isto é, em obediência à palavra de Deus, como nós escutamos no Evangelho, Jesus disse: muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria escutou tanto a palavra, foi uma discípula, talvez foi a maior discípula da palavra, né, que pisou nesta terra, a tal ponto da própria palavra se fazer carne, né? E a gente reza isso, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fez carne aonde? Não desceu do céu, assim, né? Teve um processo natural, um processo humano. Deus quis fazer tudo direitinho, não é? Podemos dizer assim. Veio na carne, veio nascido de uma mulher, Gálatas 4:4, não é? Para dizer justamente que Maria é esta arca
que porta a palavra de Deus, que porta a nova lei, que é Jesus. E não só simbolizado nas tábuas de pedra, nas tábuas da lei, mas o próprio pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo é o próprio pão vivo. Ele disse no Evangelho de João, não é? Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. E aqui está o verdadeiro pão que dá a vida. E quem come deste pão viverá eternamente. E pela morte e ressurreição, porque nós sabemos que a experiência do povo que atravessou o mar vermelho a pé enxuto é uma experiência de passagem, isto é, de Páscoa. Então, em Maria resumiu-se toda a história da salvação, não é? As 3 expressões máximas da atividade de Deus no nosso meio: a palavra, o pão e a Páscoa, não é? Palavra, pão e Páscoa. Por isso é muito bonito este mistério da Assunção, porque fortifica a nossa fé e nos ajuda cada vez mais a nos espelharmos nos exemplos da Virgem Maria, não é? Porque um ser humano como nós, uma pessoa como nós, claro que foi prefigurada diante dos profetas, não é? Já foi imaculada, preservada de todo o pecado, e em vista dos méritos de nosso Senhor, Maria foi escolhida para aquela que justamente pudesse portar o Senhor em seu seio. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que a exemplo da bem-aventurada Virgem Maria, nós possamos ser também servos fiéis da palavra, não é? A palavra, ela está próxima de nós, é Jesus. E todas as vezes que Jesus se faz presente na nossa vida, que nós deixamos que Jesus caminhe conosco, tudo muda na nossa realidade, tudo muda à nossa volta. Porque o reino de Deus é novidade, é alegria, não é? E se nós vivemos uma vida no Espírito, segundo o Espírito, com certeza o Senhor manifesta coisas maravilhosas na nossa vida. Por isso nunca nós devemos nos cansar, não é? Fazer memória do aniversário da comunidade é justamente revigorar o espírito, né? Quantos passos foram dados? Não foi fácil chegar até aqui. Significa que o Senhor exige algo a mais de nós, não é? Exige algo a mais para que nós continuemos a ser colaboradores da sua obra de salvação. E sendo colaboradores da sua obra de salvação, com certeza o Senhor nos abençoa, nos ajuda e deseja aumentar cada vez mais no nosso ser a sua obra de salvação. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar agora todos em pé e vamos juntos, com muito fervor, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai,